Bom, gente, vamos lá. Eu costumo dizer, né, a gente tem uma frase lá na Nótico que mais do que apresentar para vocês hoje uma empresa, o que eu quero é apresentar uma ideia, né? Uma ideia de como a gente imaginou desenvolver produtos para a indústria de alimentos de uma forma diferente, tá? Então, como surgiu a Nótico? Sei que muita gente, né, nunca ouviu falar da Nótico. A Nótico é uma empresa que foi fundada, né, por esses três carinhas que vocês estão vendo aí no vídeo. E aí, contando para vocês um pouco da história, né, rapidamente. Um desses caras é um economista, trabalhava em banco, o outro trabalhava na NASA com um software de inteligência artificial para mapeamento de estrelas, e o outro era um botânico, tá? Então a história que eles contam, acho que eles tinham uma banda, enfim, um dia conversando, eles falaram, cara, não é possível que para desenvolver produto dentro de indústrias grandes, hoje em dia, né, a forma de desenvolver ainda seja tentativa e erro. Né? E eles chegaram a essa conclusão que sim, os profissionais, eu sou engenheira de alimentos de formação, como eles desenvolvem é testando novos ingredientes, fazendo pesquisa de mercado com consumidores, enfim. E aí o Karim disse, olha, eu posso fazer um software de inteligência artificial desde que a gente tenha um banco de dados, tá? Então, assim começa a Nótico lá em 2015. Então, hoje muito se fala de inteligência artificial, mas em 2015 não era uma coisa, não tinha ChatGPT, não era uma coisa assim tão comum e difundida. Então, eles começaram realmente ali do zero, captando dinheiro de investidores para fazer o quê, né? A ideia era realmente montar um software de inteligência artificial que ajudasse as pessoas dentro das indústrias de alimentos a desenvolver melhor e mais rápido os alimentos que a gente come, tá? Como está a Nótico hoje? Só para vocês terem uma ideia, são mais ou menos 400 funcionários, sendo que 150 são da área de tecnologia. Então, a gente traz esse número só para vocês terem uma ideia de como P&D e AI, né, inteligência artificial, são importantes dentro desse contexto, né, dentro dessa empresa. Tem vários produtos, cada país tem um produto diferente, tá? Mas hoje o que eu quero contar mesmo para vocês é como a gente faz esse desenvolvimento, né, mais do que os produtos. Então, como é usar um software de inteligência artificial para desenvolver alimentos? Eu não sou da área de programação de inteligência artificial, né? Eu sou da área de alimentos, então a minha visão é muito de usuária. Como é usar isso no dia a dia, tá? Então, a gente costuma dizer que a comida é maravilhosa, a gente come o que a gente come porque dá prazer, não é só para a gente se alimentar. Todo mundo tem uma comida favorita que você comia um dia na casa da sua avó e que te remete, né, àquela memória de infância e que às vezes você não pode comer mais, né? Então, comer é uma experiência neurológica, né? Ela traz lembranças e provoca emoções. Então, por isso que a gente fala aqui, e aí apresento para vocês, né, o Giuseppe, que é como a gente chama o nosso software de inteligência artificial, pensando em trazer essas memórias afetivas, né, ou desenvolver um produto que se pareça a um produto que você comia lá na sua infância, mas que por alguma razão você não pode mais comer. Seja enfim, por alguma filosofia de vida ou por alguma restrição alimentar, tá? Então, se vocês olharem aqui, esse vídeo não tem som mesmo, mas é só para vocês verem como era a carinha do Giuseppe lá em 2015. Eu coloquei aqui para vocês verem de onde vem o nome. Então, Giuseppe Arcimboldo era um pintor que pintava figuras humanas com vegetais, tá? Então, por isso do nome. Como ele começa? Né, no início era isso, você queria formular um produto, você podia dizer lá quão salgado eu quero esse produto, quão doce, como eu quero a tabela nutricional, quanto de proteína eu quero que tenha, vai ter proteína vegetal, não vai ter, pode ter soja, não pode ter, vai ter um alergênico, que produto é esse que eu vou fazer, né? Então você colocava isso no software com a base de dados, que podia ser uma base de dados tanto proprietária quanto da internet, ele te dizia, olha, você vai receber, eu estou aqui gerando sua receita e você vai receber essa receita, tá? Assim começou. Eu costumo dizer que nesse momento, se ele me falava assim, olha, para fazer um leite, um alternativo de leite à base de plantas, use abacaxi, ele não me falava qual era o fornecedor do abacaxi, ele não falava se era suco de abacaxi, se era abacaxi in natura, se era concentrado. Então, muitas vezes as pessoas me perguntam, um software de inteligência artificial vai substituir um profissional nessa área? Assim, nunca. Gente, não vejo como, né? Na verdade, a tecnologia ela está como um meio para que o trabalho seja melhor executado ou mais rápido, ou que ele me dê uma ideia como essa do abacaxi que eu sozinha não teria para fazer uma alternativa de leite, tá? Bom,
um pouco de como funciona isso, né? Vou passar muito rápido por trás, né? Como é o algoritmo, sei lá, como se fosse o algoritmo do Google. Então, hoje e a Nótico tem algumas patentes nessa área que são um sistema de redes neurais. Então, ele tem todo o banco de dados e através desse sistema de redes neurais é que ele vai aprendendo com esses dados, né? E sugerindo, por exemplo, novas fórmulas, tá? Então, hoje, como está essa plataforma? Aquilo que eu estava falando, de 2015 para cá, evoluiu muito. Então, antes, se eu tinha uma plataforma que eu só colocava lá e ela gerava uma fórmula, hoje eu posso perguntar para ela diretamente algum problema específico, como se fosse um chat GPT. Eu tenho um banco de dados, eu vou mostrar para vocês, de mais de 2.000 plantas de análises que a gente vai fazendo e que a gente vai imputando nessa base de dados. E com toda essa quantidade de dados, como que eu faço depois para descobrir qual é exatamente a fórmula que eu quero? Então, também tem um algoritmo de otimização, né, que eu vou também trazer um caso para vocês de como a gente trabalha com ele no dia a dia, tá? Então, para resumir um pouco, né, dessa parte dos dados dentro do Giuseppe, né? Então, como funciona? Eu vou ter ingredientes culinários, porque a gente tem uma área muito grande, isso é legal contar para vocês também, né? A gente tem uma área muito grande de chefes de cozinha, né? A Nótico surge inicialmente com programadores de inteligência artificial e chefes de cozinha, tanto que hoje eles estão dentro da mesma área. E isso é uma coisa bem legal, né? Imagino que, sei lá, muitos estudantes de gastronomia nem saibam que existe essa área, mas hoje tanto, né, o time de inteligência artificial como o time de chefes, eles trabalham lado a lado para treinar o Giuseppe, né? Então, parte do trabalho, né, eu costumo também dizer para o meu time lá, que parte do trabalho não é só fazer um produto, fabricar e vender esse produto. Parte do trabalho, principalmente quando os testes dão errados, é como eu faço com que esse retorno para o sistema seja efetivo, ou seja, sei lá, o primeiro alternativo de leite que o Giuseppe sugeriu, ele sugeriu beterraba. Bom, beterraba fica roxo. A gente teve que voltar e dizer assim, olha, o leite não pode ser roxo. Né? Então, como eu ensino para o algoritmo características sensoriais de sabor, de textura, de cor, por exemplo. Então, parte do trabalho é como eu treino o algoritmo, né? Então, tem toda a parte dos chefes de cozinha imputando dados, tem a parte, né, de inteligência artificial, tem a parte mais industrial, que é isso. Como que eu escalo isso depois, né? Eu costumo dizer, quando eu entrei na Nótico, tinham produtos nível cozinha maravilhosos. Assim, desenvolveram um atum à base de plantas maravilhoso. Eu cheguei, o pessoal falou assim, já está pronto. É só lançar. Eu falei, gente, o fato da gente ter um protótipo de laboratório não está pronto. Quem vai fornecer esse ingrediente em escala industrial? Esse alimento é seguro? Em que fábrica eu vou produzir? Quanto tempo de vida útil isso tem? Então, assim, depois de toda essa parte de desenvolvimento, eu ainda entro numa parte industrial que é como qualquer outra indústria. Então, eu tenho produtos maravilhosos desenvolvidos que eu nunca consegui lançar. Porque eu não tenho um ingrediente, às vezes, em escala industrial para isso, tá? Então, contando um pouquinho para vocês aí das plataformas e como a gente divide, né? Então, o que, por exemplo, o Biagio faz? É uma forma onde a gente tem catalogado todas as formulações, né, onde eu posso interagir com o Giuseppe e falar, olha, hoje eu quero fazer um bolo com redução de ovo. O que você me sugere? Tá? Então, ele é utilizado tanto pelos chefes de cozinha quanto pelos engenheiros para realmente analisar essas formulações e obter sugestões de formulações, né? Para vocês verem um pouco de como está a carinha dele hoje, é isso, ele evoluiu muito. Então, hoje eu abro ele e ele me pergunta, viu, o que você quer desenvolver hoje? E eu posso falar, olha, Giuseppe, hoje eu quero fazer um bolo, o que você me sugere? Ou aprenda a função do ovo no bolo, olhe na minha base de dados, encontre substitutos, né? Então, essa questão do aprenda a função e encontre, eu não tinha isso há 2 anos atrás. Né? Então, tem evoluído de forma realmente muito rápida, tá? O que é o Giuseppe Discovery, né? É o nosso banco de dados de análise. Então, parte do trabalho também é como eu entendo essas matérias-primas de origem vegetal ou qualquer outra matéria-prima que eu queira estudar, que tipo de análise eu faço e como o algoritmo vai entender essas análises, tá? Então, hoje eu tenho mais de 2.000 ingredientes catalogados, ingredientes comerciais. Lembra que eu falei no começo que ele falava, olha o abacaxi. O abacaxi tem 50 moléculas iguais ao leite. Hoje ele vai falar abacaxi do fornecedor A com o preço tal e na sua tabela nutricional ele se enquadra dessa forma. Hoje, por exemplo, com a nova lei de selos de rotulagem, se eu quiser fazer
sei lá, eu tenho um problema de gordura saturada em chocolate, eu quero fazer um chocolate, né, tirando o selo de gordura saturada, eu consigo falar, olha, preciso de uma formulação sem o selo de gordura saturada, que ingrediente eu uso. Então, essa parte de robustecer o banco de dados é muito importante, porque o algoritmo vai ser tão bom quanto os dados que ele conseguir trabalhar, tá? Então, para vocês entenderem um pouco como funciona, né? Eu posso ter um leite animal e eu vou analisar esse leite animal, né? Com todas essas análises, eu posso montar um leite com as mesmas características e eu vou colocar esses parâmetros, mas com outros ingredientes. Tá, que tipo de análises são essas? Gente, são muitas análises, tá? A gente tem 2 laboratórios grandes, mas essas análises podem ser feitas externamente. Então, tem um no Chile e um em São Francisco, com muitos equipamentos, com cromatografia, com vários equipamentos para poder dizer quais são, por exemplo, os compostos voláteis no leite, porque esses compostos é que vão dar o sabor. Como eu olho dentro do universo vegetal, que compostos podem dar esse mesmo sabor, tá? Então, ele vai analisar todos esses dados. Eu, como engenheira de alimentos, poderia fazer isso? Não sei se eu conseguiria fazer no tempo que eu tenho, no universo de combinações que tem. Então, assim, realmente é uma combinação que o algoritmo ele pode ajudar a gente nesse âmbito, né? Não é sair a formulação pronta, mas é realmente como eu acelero esse desenvolvimento sem olhar sempre para os mesmos ingredientes. Então, claro, a gente tem um problema, sei lá, de monocultura, por exemplo. Todos os produtos vão usar a mesma proteína vegetal. Isso também é um problema. A gente acha que está sendo mais sustentável por um lado, mas todos os produtos usando o mesmo tipo de proteína, você também vai ter um problema. Então, como eu consigo olhar esse universo de plantas e vegetais, enfim, que a gente pode ter, principalmente aqui no Brasil, dentro de um tempo razoável, né? Que não seja testando cada um desses ingredientes, tá? Então, um pouco do que o Giuseppe faz é isso, ele vai olhar molécula a molécula, eu faço uma caracterização, eu faço depois uma combinação de ingredientes para chegar naquele mesmo produto, tá? E aí, quando eu faço, por exemplo, uma análise de infrared, que é esse gráfico que eu estou mostrando aqui para vocês vão ver que, por exemplo, o perfil comparado com leite de vaca é muito parecido versus sei lá, uma outra base, por exemplo. Por quê? Porque ele foi montado a partir disso, né? O caminho foi feito de forma inversa, tá? Então, hoje, a gente tem muitos produtos, muitos ingredientes já nesse banco de dados. A gente tem trabalhado em parceria com várias empresas grandes, que é isso. Puxa, você pode analisar meu produto e me ajudar a resolver algum problema? Dentro desse universo de alimentos, recentemente a gente teve tá tendo ainda uma crise do cacau, né? Enfim, vários problemas produtivos no cacau e falta de cacau. Muitas empresas procuram a gente e falam, olha, você pode analisar meu produto e entender que substituto eu posso usar porque eu não tenho cacau para comprar. Então, a gente começa a expandir um pouco o uso da inteligência artificial, ao invés de só ter um produto animal, vou fazer um produto vegetal. Não, é como eu resolvo problemas de cadeia produtiva, por exemplo, tá? Dentro um pouco, né, desse âmbito, um dos produtos foi isso. Sei lá, eu quero um produto alta proteína. Produto de alta proteína, você vai ter um monte. Puxa, eu tenho uma alergia à proteína do leite de vaca. O que eu vou tomar? Os produtos eram muito ruins, né? Produto, não sei quem já tomou assim, produto vegetal, assim, proteína de ervilha, tal, são produtos com sabor muito forte. Então, o objetivo era, né, falar para o Giuseppe aqui, como eu faço um produto que não tem esse sabor forte, né? E hoje a gente tem indústrias de produtos à base de leite que falam, putz, eu gostei muito desse sabor, como eu faço o meu produto ter esse sabor? A gente começa a fazer o caminho inverso, tá? E aí é nesse lugar que a inteligência artificial como ferramenta, ela consegue agregar muito, tá? O que é o Giuseppe Síntese, por exemplo? Dado essa quantidade de análises que eu tenho, ele podia me dar, sei lá, 10 elevado a 23 combinações. Que teste que eu vou fazer? Como que eu olho para esse universo e falo, bom, eu tenho esse universo de resposta, eu vou fazer esses testes para chegar num resultado final. Então, tem um exemplo aqui que é de um produto lançado na Argentina. Até quem conhece, assim, a Alfajor Havana usa, né, o vegano usa esse doce de leite, que era o primeiro que a gente fez ficou horrível. Era essa foto aqui, ó, que vocês podem ver. Né? Ficou mole, não tinha cara de doce de leite, então o desafio era, Giuseppe, como eu faço um doce de leite que não tem leite, que não tem todas as reações que acontecem quando você faz doce de leite, chegar na mesma textura. E em mais ou menos 15 testes ele conseguiu chegar, tá? De novo, volto a falar, vai substituir as pessoas? Não vai, mas ele vai me dar dicas que eu não pensaria sozinha. Por exemplo, a gente lançou também na Argentina
o frango empanado. A gente queria ter um sabor de frango, não queria ter sabor de proteína vegetal. E aí o Giuseppe falou, olha, eu sugiro que você faça uma combinação de pêssego, tomate e morango para dar o sabor de frango. E a gente duvidou muito, a gente fez N mil combinações dessas, até que a gente provou uma, assim, caldo de frango, morango, não sei o que, misturado com pêssego. Até que chegou em uma que o chefe de cozinha lá falou, prova essa aqui. Todo mundo provou, tem gosto de frango, tem gosto de frango. A gente falou, não é possível, tem gosto de frango. Né? Então, é isso. Eu duvido, muitas vezes eu duvido. E a maioria das vezes, nessas sugestões do Giuseppe, eu tô errada. Então, tava falando pra ele vai dar 1000 sugestões, né? Por exemplo, nugget de peixe. Igualzinho. A primeira vez que o time fez, eles me deram para provar. Eu não entendi muito bem o que eles tinham falado. Eu falei, é peixe? Não, não é peixe. É a proteína? É a proteína. Eu falei, tá, mas olha como ficou a fibra. Ficou igual. Ficou igual. Então, assim, tem muita coisa legal que dá para desenvolver. Isso não quer dizer que automaticamente isso vira um produto comercial, tá? Que é aquilo que eu falei para vocês. Aí você entra num âmbito de onde eu produzo, como eu compro matéria-prima, né? E tudo mais. Então, enfim, como tem muito estudante aqui também, eu queria mostrar um pouco como que é o dia a dia na Nótico. Então, que é isso, você tem engenheiros de alimentos, você tem pessoas trabalhando na produção, você tem chefes de cozinha, a gente faz muito evento, né? O chefe mostrando como ele treina o Giuseppe, por exemplo, como ele faz uma receita, né? E para treinar o algoritmo. Então, é um pouco desse o trabalho, né? Às vezes chega alguém do meu time e fala assim, olha, fiz uma fórmula no Giuseppe, ficou horrível. Eu mesma fiz a fórmula e ficou ótimo. Eu falei, claro, você tem 30 anos trabalhando com isso, o Giuseppe tem desde 2015. Então, parte do trabalho é treinar o algoritmo. E é isso que a gente tenta viver um pouco no dia a dia ali na Nótico, né? É como eu posso aplicar essa tecnologia para resolver, né, diversos problemas. Então, uma das coisas que eu queria mostrar para vocês é um vídeo, vocês me avisem, tá? Qualquer coisa, se o áudio não tiver, de uma das formas como a gente aplicou a tecnologia recentemente. Over the last century, there's been a concerning decrease in green sea turtle population. Big threats to this beautiful species have been pollution, warming seas, and unregulated commercial fishing. And while the poaching of green sea turtles has become illegal, it's still consumed to this day because it's part of many countries' cultural heritage, from China to Nigeria, from Mexico to Peru. Nos hemos criado con ese alimento de la tortuga. Era un sustento para nuestro hogar, para nuestra familia. Can AI and humanity come together to find a solution to this problem? This is where the globally acclaimed Peruvian chef Diego Oca, tech food company Notco, and Giuseppe, Notco's AI platform designed to solve innovation challenges, came together to create Not Turtle, an endangered animal dish without the endangered animal. To begin their research, they needed to analyze real turtle meat, so they went to one of the few countries where it's still legal, the Cayman Islands. And once there, they tried the dish for themselves and learned how it was made. After completing their research, they went to Notco's headquarters to work with Giuseppe and the chefs in order to develop a plant-based alternative for Giuseppe to replicate the taste of turtle meat. Primero, la textura. Tiene un sabor a cerdo, tiene un sabor a carne. For Giuseppe to replicate the taste of turtle meat, it analyzed over 300,000 plants and 260 quintillion possible combinations. Giuseppe narrowed it down to 5 proteins and 8 recipes that replicate the texture, taste, and molecular structure of turtle meat. Creo que lo más importante que nos ha dado Giuseppe es todas las texturas, la gelatina, la proteína, la grasa. Eso solamente lo da el producto original. Now that they have the recipe, will the people who grew up with this dish accept Not Turtle as an alternative? We just brought the soup that we made at Notco, and we're gonna give it to the locals, and we want to see what's their opinion. Tiene el sabor a la sopa de tortuga. Me ha traído grandes recuerdos, de verdad. Idéntica a la tortuga, es tortuga. Not Turtle shows what AI and humans can do for good, preserve cultural traditions while giving endangered animals a chance. Nos explicaban de la manera que se ponía la tortuga y a nosotros también sentíamos pena, tristeza porque dicen que ella lloraba pues cuando lo mataban. Join us on this journey and sign up for Not Turtle cooking class.
Pessoal, era um pouco disso que eu queria trazer para vocês hoje, né? Explicar um pouco esse dia a dia, a forma como a gente tem feito isso lá na Náutica. Obrigada.